A Emily Garcia tá metendo louco e mais, fez as pazes com Lucas Guimarães. Que situação, hein, pessoal? Porque assim, tem uma acusação de agressão rolando na justiça. A Emily acusa o Babau Guimarães de ter a agredido enquanto eles eram casados. Não é uma brincadeirinha não, é coisa séria. E o Lucas continua do lado do seu irmão Babau Guimarães e agora se encontrou com a Emily. Ou seja, Lucas, você acredita no que a Emily tá falando sobre agressão ou você não acredita? Porque é uma história séria, você não pode manter amizade com os dois lados, né? Se algum lado tá errado, ou um tá mentindo, acusando o outro de um crime grave, ou o outro cometeu um crime gravíssimo. E por mais que seja irmão dele, o Lucas, como influenciador e como uma pessoa honesta, tem que se posicionar. Enfim, vamos recapitular lá do início, tá? A Emily voltou pra casa da Barra, que é a casa do Carlinhos Maia, cunhado do ex-marido dela, né? Fez as pazes com o Carlinhos, ficou com um rapaz que chama Castanho, ficou no maior love os dois, tá, pessoal? E aí, depois ela apareceu com um tal de Lucas Barbosa também, e aí, véi, ela ficou com duas pessoas na casa da Barra, que nós sabemos, né? Ela também tem todo o direito de fazer isso, mas logo polemizou, e aí mandou uma indireta nas redes sociais. Remédio para pessoa indecisa é você aparecer com outra pessoa na frente dela. E aí não sabemos se a Emily tá falando do Castanho, porque ela apareceu com outra pessoa em seguida, ou se ela tá falando referente ao John Vlogs, que foi o ex que deixou ela com uma suspeita de traição e tudo mais. O John suspeitou que a Emily tivesse traído ele. Enfim, e aí será que ele estaria indeciso? Seguindo o jogo, muito se falou sobre o Castanho com a Emily, se seria um casal e tudo mais, e o Carlinhos Maia decidiu se pronunciar. Gente, Emily e Castanho estão atuando desde o início. Quando vocês vão entender que a Casa da Barra é entretenimento? Emily está solteira. E aí eu acho muito errado esse posicionamento do Carlinhos Maia falando que tudo é entretenimento, que tudo é mentira. Então aviso o público pra não acreditar em nada que aparece na Casa da Barra. E outra, a gente sabe que não é mentira coisa nenhuma. É claro que a Emily ficou com o Castanho, é claro que ela tava curtindo ali com ele. Não tem nada de entretenimento. Ela tava ficando com ele, ponto final. Não tem o porquê o Carlinhos ficar falando que é entretenimento. É óbvio que a intenção da Casa da Barra é entreter o público e o Carlinhos Maia é muito admirável por montar algo tão grande. No entanto, nem tudo que rola lá dentro é entretenimento. A Emily de fato está ficando com o Castanho, não tem erro. Não tem por que esconder essa informação falando que tudo é uma novelinha. Até porque numa dessas aí, dessas casas do Carlinhos, que a Emily conheceu o Babau. Aí vai dizer que foi entretenimento também? Teve até um filho, agora tá acusando o cara de agressão? Enfim, a Emily se encontrou com o Lucas Guimarães, irmão do Babau, e o Carlinhos publicou uma foto dizendo o seguinte: eu sei que há muitas dores, eu sei que tem muita coisa para ser resolvida, e um abraço não vai curar as brigas, a justiça, a separação, mas eu, Carlinhos, estava lá quando Miguel nasceu, não era apenas o meu celular, eu estava lá. E tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer para ver essa criança crescer num ambiente de paz. Eu vou fazer. Sou padrinho dele. Que os adultos se resolvam ou não. Mas a criança não precisa passar por essa energia. Ele ainda continua explicando. Que tanto o pai cresça quanto a mãe também cresça. Sigam suas vidas com quem desejar. Mas o meu afilhado será protegido e amado. Então bonito ver por parte do Carlinhos Maia que ele tá protegendo a criança. Agora eu só não entendo de que lado o Carlinhos Maia tá nessa história. Por quê? Tem aí uma agressão, tem aí uma acusação gravíssima em jogo. Se ele acredita que a Emily está mentindo, ele não pode ficar ali do lado da Emily, né? Agora, se ele acredita que a Emily está certa, ele não pode ficar do lado do Babau. A única certeza nessa história é que um dos dois cometeu um crime gravíssimo. E essa história não pode ser tratada assim, que o pai cresça, que a mãe cresça. Não foi uma briga simples. Rolou a agressão pesada pelo que estão falando. E se não rolou, está, por outro lado, rolando uma acusação falsa e também uma proibição do pai ver o próprio filho. Então, algo grave está acontecendo, seja de um lado ou de outro. E Carlinhos Maia e Lucas Guimarães não podem agir como se nada tivesse acontecido e simplesmente manter a amizade com os dois lados. Eles têm que, obviamente, analisar toda essa história e ver quem está certo e quem está errado. Claro, nós aguardamos a justiça, acredito que eles também, mas o Lucas já deu a entender que estava do lado do Babau nessa história toda,
e de repente ele aparece abraçando a Emily, ou seja, abraçando uma mulher que, segundo sua opinião, estaria fazendo uma denúncia falsa contra seu irmão. É muito esquisito mesmo, pessoal. Bom, por enquanto é só, até a próxima e tchau!